Hoje, estamos anunciando a prisão de Jonathan Hinderknecht, de 29 anos, por ter iniciado um incêndio que acabou destruindo o Palisades no início deste ano. Um homem está preso, acusado de causar um incêndio devastador no Pacific Palisades, que matou pessoas e destruiu milhares de casas e prédios. Os detalhes são curiosos. Incluem um videoclipe sobre incêndios, ligações para o 911 chat GPT e uma oferta para combater o fogo. Vou abordar os detalhes assustadores conhecidos sobre Jonathan Hinderknecht e a investigação. Temos provas disso que serão abordadas no julgamento. Mas pessoas más fazem coisas más. Bem-vinda ao Law and Crime. Eu sou Anjanette Levy. Já se passaram mais de 9 meses desde o incêndio em Pacific Palisades, que matou 12 pessoas e destruiu 6.800 casas. As imagens daquele incêndio eram inacreditáveis. Milhares de outros prédios foram incendiados. Os bombeiros combateram o incêndio por dias. Aquela área de Los Angeles literalmente parecia o inferno na Terra quando tudo terminou. E esse pode ter sido o objetivo da pessoa que provocou o incêndio. A busca pela pessoa que iniciou o fogo, ou possivelmente pelas pessoas que o iniciaram, começou em janeiro. Outros ainda se perguntavam: foi causado por fogos de artifício? Foi um acidente na véspera de Ano Novo ou fios derrubados pelo vento? Isso causou o incêndio? A Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives e a Procuradora dos Estados Unidos para o Distrito Central da Califórnia dizem não. Eles dizem que nenhuma dessas coisas causou esse incêndio. Jonathan Hinderknecht, de 29 anos, ateou fogo logo após a meia-noite de 1º de janeiro com um isqueiro. A promotora dos Estados Unidos diz que Hinderknecht era motorista da Uber na véspera de Ano Novo e estava na área onde o incêndio de Lashman começou. Esse foi o primeiro incêndio. Aqui está o promotor interino dos Estados Unidos, Bill Azalea. As alegações no depoimento são apoiadas por evidências digitais, incluindo o chat GPT do réu. Prompt de uma pintura distópica mostrando em parte um celeiro, uma floresta em chamas e uma multidão fugindo dela. No final da véspera de Ano Novo passada, Hinderknecht voltou para Pacific Palisades depois de trabalhar no turno da noite como motorista da Uber. 2 de seus passageiros disseram à polícia que ele parecia agitado e irritado naquela noite. Depois de deixar um passageiro em Pacific Palisades, Hinderknecht estacionou o carro e tentou, sem sucesso, contatar um ex-amigo. Ele saiu do carro, caminhou por uma trilha próxima, gravou vídeos com seu iPhone no topo de uma colina próxima e ouviu uma música de rap cujo videoclipe incluía objetos sendo incendiados. Agora, a denúncia contra Hinderknecht está repleta de detalhes sobre ele e a investigação. Então vamos analisar isso um pouco mais, incluindo esse videoclipe. Às 23h28, Hinderknecht usou seu iPhone para acessar o YouTube e ouvir a música intitulada Un Jour Unzi, do artista francês Yosman. Revisei uma tradução em inglês da letra francesa da música, cujo tema inclui desespero e amargura. Em 24 de janeiro de 2025, Hinderknecht admitiu ser fluente em francês. Ele cresceu na França. Os registros do Google indicam que Hinderknecht ouviu a mesma música 9 vezes nos últimos 4 dias. O clipe mostra Yosman, personagem principal, ateando fogo nas coisas. Os registros do Google indicam que Hinderknecht assistiu ao videoclipe 3 vezes nos últimos 4 dias. Então vamos dar uma olhada nesse videoclipe. No videoclipe oficial no YouTube, o artista Yosman realmente coloca coisas em chamas. Você pode ver que ele está queimando dinheiro. Em outro momento, há uma cena de uma lata de lixo pegando fogo com papéis queimando. Essa é a imagem distópica mencionada pelo procurador interino dos Estados Unidos da América. Hinderknecht criou isso no chat GPT mostrando um incêndio e pessoas fugindo. A imagem foi criada, segundo eles, em 11 de julho de 2024, mais de 5 meses antes do início do incêndio. Segundo a denúncia, o prompt para a foto de Hinderknecht descreve uma pintura distópica, com partes distintas que se misturam perfeitamente. À esquerda, uma floresta em chamas, ao lado dela. Uma multidão de pessoas está fugindo do fogo, levando ao centro, no meio. Centenas de milhares de pessoas pobres tentam passar por um portão gigante com um grande cifrão. Do outro lado do portão e toda a parede é um conglomerado das pessoas mais ricas.
Eles relaxam, assistem ao caos, veem as pessoas lutando, riem, se divertem e dançam. A cena é detalhada e impactante, destacando o contraste gritante e a conexão direta entre as diferentes partes do mundo. Veja outro ângulo dessa foto. A promotora dos Estados Unidos da América afirmou que o incêndio começou em uma clareira, que as pessoas chamam de Buda escondido porque há um poste antigo lá e as pessoas deixam enfeites de Buda ali. Após a meia-noite, a promotora dos Estados Unidos da América afirmou que Hinderknecht ateou fogo, observou por pouco tempo e tentou ligar para o 911. O réu precisou de várias tentativas para conseguir ligar para o 911 e relatar o incêndio. Ele fugiu do local em seu carro, mas voltou depois de passar por caminhões de bombeiros que iam na direção oposta para combater o incêndio. Enquanto o incêndio Lachman ocorria, o réu subiu pela mesma trilha daquela noite para assistir ao incêndio e aos bombeiros, usando seu iPhone para gravar pequenos vídeos da cena. Voltando à denúncia, há mais detalhes sobre as alegações das autoridades federais. Por volta das 11h47 da noite, Hinderknecht gravou 2 vídeos com seu iPhone na clareira do Buda escondido. Nos vídeos, Hinderknecht girou a câmera em quase 360 graus, capturando a vista do topo da colina. Nenhuma fogueira ou fogos eram visíveis. Por volta das 11h54 da noite, Hinderknecht usou seu iPhone para ouvir novamente a música intitulada Unzur, de Anze, da artista francesa. Este é o clipe que te mostrei, em que Jasmine, a cantora, põe fogo nas coisas, confirma a denúncia. O primeiro indício do incêndio Lachman foi registrado à 00h01, em 1º de janeiro de 2025, por uma câmera a cerca de 76 quilômetros de distância. Imagens da mesma câmera 35 segundos antes não mostravam o incêndio. Uma câmera a cerca de 300 metros da clareira do Buda oculto foi a primeira a captar o brilho do fogo, às 12h21 da manhã. A denúncia continua. Hinderknecht tentou ligar para o 911 por volta das 12h12min e 21 segundos da manhã. A ligação não foi completada, provavelmente porque ele estava fora da área de cobertura. Os dados de sistema de posicionamento global do iPhone de Hinderknecht mostraram que ele estava um pouco abaixo da clareira do Buda escondido. A denúncia afirma que Hinderknecht telefonou para o 911 mais de 5 vezes, mas sem sucesso. Curiosamente, pesquisadores afirmam que a Universidade da Califórnia, em San Diego, possui câmeras em todos os lugares para detectar incêndios florestais. Agentes do Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives dizem que esse incêndio se espalhou muito rapidamente. Esta imagem das 12h13 da manhã mostra o incêndio. Você pode ver aquela bola brilhante no canto superior esquerdo da sua tela? Eles dizem que aquilo é o incêndio, segundo a denúncia. Hinderknecht conseguiu ligar para o 911 às 00h17. O incêndio já queimava há pelo menos 5 minutos. Durante a ligação, Hinderknecht informou sobre o incêndio, que já havia sido relatado por um morador ao 911. Durante a ligação, Hinderknecht usou o chat GPT no iPhone e perguntou: "Você é culpado se causar um incêndio? Foi erro de digitação? Ele quis dizer aceso por causa dos cigarros?" A resposta do chat GPT foi sim, seguida de uma explicação. Então, Hinderknecht, de acordo com o Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, saiu dirigindo do Palisades. E câmeras de vigilância realmente registraram o veículo dele, mas então algo mudou, segundo a denúncia. No caminho descendo a Palisades Drive, em direção oeste, ele passou por caminhões de bombeiros que subiam a Palisades Drive em direção leste. Ao ver o incêndio, Hinderknecht seguiu os caminhões de bombeiros até o local. Hinderknecht dirigia aparentemente em alta velocidade. Ao retornar à base da colina, Hinderknecht viu os bombeiros começando a agir no incêndio de Lachman. Hinderknecht disse posteriormente aos investigadores que se ofereceu para ajudar os bombeiros a combater o incêndio. Com base no meu treinamento e experiência, esse seria um comportamento altamente incomum. Agora, deixa eu te dizer, isso é definitivamente estranho. A melhor coisa que qualquer pessoa pode fazer em uma situação como essa é sair do caminho e deixar os profissionais cuidarem do combate ao incêndio. Hinderknecht é inocente até que se prove o contrário, mas especialistas vão te dizer que, às vezes, um suspeito se envolve na investigação. Após isso, afirma a denúncia. Hinderknecht então subiu novamente pela mesma trilha que ele havia usado para subir e descer a colina mais cedo naquela noite. Para ver o incêndio e os bombeiros por volta de 1 ou 2 da manhã,
Hinderknecht usou seu iPhone para gravar 4 vídeos curtos do incêndio e dos bombeiros, da mesma trilha. Os esforços para apagar esse incêndio, chamado de incêndio Lachman, foram intensos. Os bombeiros combateram as chamas em terra e água foi lançada do ar para tentar conter o fogo. No ano novo, combateram o incêndio e ao final acharam que o tinham apagado. Eles deixaram as mangueiras de incêndio lá, caso o fogo reacendesse, e então recolheram essas mangueiras no dia seguinte, 2 de janeiro. Segundo o Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, agora eles acreditavam que o incêndio estava extinto. Esta é uma foto de drone após o incêndio Lachman. Ela foi incluída na denúncia, acusando Jonathan Rinderknecht de iniciar o incêndio intencionalmente. A foto mostra os danos antes do incêndio Palisades. Esta imagem mostra o perímetro do incêndio, incluindo onde o incêndio Lachman começou. Conhecido como o ponto de origem, as linhas vermelhas mostram o perímetro onde os bombeiros acreditavam ter contido o incêndio. Mais abaixo, você vê outro ponto, origem do incêndio Palisades, relatado pela primeira vez em 7 de janeiro, de manhã por volta das 10h30. O Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives diz que o incêndio Lachman pode ter sido apagado na superfície, mas continuou queimando no subsolo, fumegando por 6 dias. É praticamente como um inferno em um filme. O fogo continuou a fumegar e queimar no subsolo, dentro da estrutura de raízes da vegetação densa. Então, esse incêndio começou no dia 1º de janeiro e ficou fumegando no subsolo por cerca de uma semana, até que no dia 7 de janeiro. Fortes ventos fizeram com que esse incêndio subterrâneo viesse à superfície e se espalhasse acima do solo, causando o que ficou conhecido como o incêndio de Palisades. Um dos incêndios florestais mais devastadores de Los Angeles. A polícia entrou em ação e até o dia 24 de janeiro já havia identificado e interrogado o réu. No interrogatório, ele mentiu sobre onde estava ao ver o incêndio de Lachman, dizendo que estava perto do início de uma trilha. A geolocalização da ligação para o 911 indicou que ele estava acima do incêndio, numa clareira, a apenas 9 metros do fogo, enquanto o fogo crescia rapidamente. Enquanto o mundo assistia horrorizado ao incêndio em Palisades, vítimas pereceram na fumaça e nas chamas. Lares valorizados, memórias e pertences familiares viraram escombros e cinzas. A icônica rodovia Pacific Coast, ao longo de Malibu, parecia uma zona de guerra. Milhares de pessoas foram obrigadas a evacuar, embora casas e negócios não possam ser reconstruídos. Esperamos que essa prisão traga um pouco de justiça para todos aqueles que foram impactados. Os danos foram inacreditáveis. Como disse, pessoas fugiram. 6.800 casas e 1.000 prédios foram danificados e o principal, 12 pessoas morreram. Elas perderam suas vidas, segundo o Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Jonathan Rinderknecht iniciou esse fogo em 1º de janeiro, causando o incêndio de Palisades. Através desse esforço extraordinário de equipe, os investigadores determinaram que o incêndio de Palisades, relatado em 7 de janeiro, foi causado por um fogo intencionalmente ateado perto de um mirante ao longo da trilha Temesco Ridge, no Parque Estadual de Topenya, em 1º de janeiro. O incêndio era remanescente, profundamente enraizado em vegetação densa e raízes, e permaneceu queimando sem ser detectado até que condições climáticas extremas causaram o incêndio de Palisades. Rinderknecht é acusado de causar o incêndio de 1º de janeiro. Sabemos que essa prisão não pode apagar a dor, o luto ou as perdas sofridas, mas esperamos que seja um passo adiante. A denúncia descreve como o Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives acredita que Rinderknecht iniciou o incêndio, afirma. Vídeo do iPhone de Rinderknecht, gravado em 31 de dezembro de 2024 à tarde, mostra um isqueiro verde de churrasco dentro do apartamento de Rinderknecht. Os investigadores acharam o mesmo isqueiro no porta-luvas do carro de Rinderknecht ao revistá-lo em 24 de janeiro de 2025. Testes laboratoriais subsequentes confirmaram que uma amostra de DNA encontrada no isqueiro do porta-luvas de Rinderknecht correspondia a uma amostra do DNA de Rinderknecht. Vídeo do iPhone de Rinderknecht em 1º de janeiro de 2025 por volta de 1h44 da manhã mostraram que o porta-luvas de Rinderknecht estava aberto enquanto ele dirigia. Durante a entrevista em 24 de janeiro, Rinderknecht admitiu que levou um isqueiro com ele quando foi até a clareira do Buda escondido, mas afirmou que não conseguia se lembrar de que tipo de isqueiro ele levou.
Muitas reclamações apontaram que a falta de recursos ajudou a espalhar o incêndio em Palisades, que ficou fora de controle por dias. No fim, a acusação contra Jonathan Rinderknecht trata do que causou o incêndio de Lachman em 1º de janeiro. Aqui está outra olhada naquela obra de arte do ChatGPT. O Fed diz que Rinderknecht criou imagens da cidade em chamas e das pessoas fugindo. Isso foi em julho de 2024. Agora, em algum momento, Jonathan Rinderknecht se mudou para a Flórida. Ele está sob custódia em Orlando, mas será extraditado para a Califórnia para responder a essa acusação, podendo o grande júri acrescentar outras. A chefe do Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives falou sobre como eles podiam ter tanta certeza de como e quando o incêndio começou. Então, eu sei que houve especulações sobre outras fontes de ignição, e eu só quero assegurar a todos. O Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives não identificou esse suspeito, nem decidiu focar especificamente nesse suspeito. Seguimos usando nosso processo científico. E parte do tempo longo que levou para examinar as milhares de acres que foram queimadas nós literalmente tínhamos agentes com nossos parceiros de joelhos e mãos, rastejando pelos destroços do incêndio. Eles observam e sinalizam padrões de comportamento do fogo. Um exemplo disso é que o fogo faz com que detritos naturais se torçam e fiquem presos em uma posição apontando para a origem. Então, analisando todos esses padrões do fogo, sinalizando eles, a Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives conseguiu delimitar, identificar especificamente a origem de onde aquele fogo começou. Uma vez que eles identificaram a origem, usando todas as técnicas investigativas que possuem, eles começam a focar exatamente no ponto específico onde o fogo foi criado. Um exemplo de laboratório de pesquisa de incêndio. Eles coletaram baldes e mais baldes de detritos, materiais inflamáveis, naturais e outros. Encontraram na área e enviaram ao nosso laboratório de pesquisa de incêndio, onde foram feitos 500 testes. Esse processo de revisão é então analisado por um painel de nossos especialistas em um processo de revisão por pares para ver se a ciência corresponde à teoria e às evidências reais que foram coletadas. Eu sei que transmitimos isso como um anúncio de segurança pública na primavera. Nós subimos e recriamos um incêndio de forma muito segura com nossos parceiros do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, usando butano e um processo científico para criar o comportamento do fogo. Para ver, e vou te contar até que ponto chegamos com a nossa experiência científica. Recriamos isso no mesmo horário lunar do início do incêndio, com o mesmo tamanho da lua e iluminação das estrelas, semelhante ao momento do fogo. Assim, pudemos recriar cientificamente um incêndio e ver como pontos de vigilância fixos enxergavam esse fogo à medida que ele se desenvolvia. A partir de outras evidências que coletamos, tanto dos celulares das testemunhas, quanto de pontos de vigilância fixos e outros dados, conseguimos ver como aquele incêndio se comportou, como ele cresceu, o tamanho desse comportamento e desse fogo, e o tamanho que ele teria para as testemunhas verem e relatarem. Fizemos esforços exaustivos para analisar possíveis fontes de ignição, fossem fogos de artifício, cabos de energia caídos ou qualquer outra fonte de ignição. Eles seguiram esses caminhos investigativos de forma exaustiva para poder confirmar ou descartar cada um deles com clareza. Sabemos que este é um incêndio criminoso e que o indivíduo que prendemos foi quem o iniciou. Você diria que esse indivíduo era obcecado por fogo? E o que essas imagens mostram? Mais uma vez, isso diz respeito à motivação. Esse não é um elemento que precisamos comprovar. Isso será tratado no julgamento. E nós temos provas disso para o julgamento. Não vou entrar nesses detalhes, só vou destacar. Não estamos prendendo por causa provável. Esta equipe acredita que atendemos ao critério de além de dúvida razoável. Estamos confiantes de que o ônus da prova por parte do governo em relação a esta pessoa presumida inocente será cumprido no julgamento. Com base nas imagens de inteligência artificial que você mostrou, era a intenção dele causar tanta destruição a uma cidade? Você mostrou as imagens de inteligência artificial por um motivo? Isso realmente causa essa impressão, e quero apenas registrar nos autos.
Eu gostaria que pudéssemos entrar na cabeça de alguém, mas não podemos. A denúncia afirma que os investigadores determinaram que o ponto de ignição do incêndio Lachman foi uma área localizada aproximadamente 9 metros ao sul da formação Buda Oculto. A área total do ponto de ignição era de aproximadamente 6 metros por 6 metros. A área não inclui nenhuma trilha de caminhada, mas era acessível por meio de uma pequena depressão ou ravina que descia a partir da clareira do Buda Oculto. O Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives. Eles dizem que essa investigação está em andamento. E se for condenado por essa acusação, Jonathan Rinderneck pode pegar uma pena mínima de 5 anos de prisão federal ou uma pena máxima de 20 anos atrás das grades. Vamos ficar de olho nisso para você, e é isso para esta edição do Crime Fix. Eu sou Angenete Levi. Muito obrigada por estar comigo. Te vejo aqui na próxima vez.